Boa noite. Peraí. Pronto. O áudio tá legal. Boa noite. Sejam todos bem-vindos. A partir de agora, bora conversar sobre o mito do amor romântico com o psicólogo Matheus Vieira. O Matheus, ele já desenvolve um trabalho ligado a esse tema há mais de 20 anos. Imagina, você que acredita ou que vive dentro desse conceito, desse amor idealizado em que nós somos feitos uns para os outros, eu não vivo sem você, aquela história do príncipe encantado, vamos ser felizes para sempre. Que horror, né? Isso aí é uma opinião minha. Mas o Matheus, ele nos leva a sair desses conceitos aprendidos e faz com que a gente busque e encontre relacionamentos saudáveis. Parece impossível, né? Como é que você vive os seus relacionamentos? Uma pergunta. Como é que você idealiza viver com um outro, né? O amor romântico, ele tem muito do você se anular, né, para o outro. Principalmente quando você pega aí relacionamentos longos, tem um caminho ali em que você percebe que, principalmente a mulher, né, onde é que fica o amor próprio? Porque às vezes você vai se anulando tanto que você se perde dentro daquela... Que aí eu acho que ainda onde fica mais triste, você se acomoda dentro daquele relacionamento e às vezes não consegue nem compreender aquilo que você está passando. E aí você casa, você começa a ter filho, você vive para aquela família, mas e você? Onde é que você entra dentro dessa história? Onde é que você entra dentro dessas relações? Né? Você viveu para o seu marido, você viveu para os seus filhos, você viveu para casa, e aí chega um período ali, sei lá, nos seus 50 anos, você diz assim, caramba, o que eu fiz com a minha vida? Então, esse conceito desse amor, será que ele começa a sair, dar sinais aí, que ele começa a sair de cena? Eu percebo, eu moro aqui em frente, no Rio, eu moro aqui em frente no tradicional Instituto de Educação. E tem uma garotada, uma turma aí dos seus 15, 16 anos, e eu, jornalista, fico observando. Eu noto que eles estão vivendo, eles estão experimentando. É uma galera que está chegando agora e que não está ligada a esses conceitos do... isso não pode fazer. Por que não? E também não se rotula. Mas isso também dá um outro tema, isso dá um outro, bora conversar. Eu vou botar meu convidado, meu amigo, para dividir tela aqui comigo. Um mineiro que virou curitibano. Como é que é isso? Já está morando lá em Curitiba? Como é que está sendo ficar nesse frio? Eu vou colocar ele para dividir tela aqui comigo, para a gente começar o nosso papo. Conversar. Opa, Matheus. Estou aqui. Cá estou. Agora sim. Como vai, Fábio? Matheus, Tudo bem? muito obrigado, viu, por você ter aceitado de pronto estar aqui comigo. É um prazer. Imagine. Esse assunto muito me interessa. Você está me ouvindo bem? Ouço Está me vendo bem? Perfeitamente. Então, antes da gente entrar aqui, eu queria entender, estou vendo que você está aí bem agasalhado, mineiro, que foi para Curitiba. Eu adoro Curitiba, eu acho que assim, é um lugar maravilhoso, mas eu não sei se eu ia conseguir conviver com esse frio daí. Me explica. Pois é, eu sou do interior de Minas, né? Que quando eu falo mineiro, o pessoal associa com Belo Horizonte. Eu sou de uma cidadezinha do interior de Minas. E quando eu terminei a faculdade de psicologia lá, eu percebi que eu precisava de uma cidade grande para ter campo de trabalho e acabei vindo parar em Curitiba para passar frio. E esse ano, o curioso é que esse ano dá para se dizer que quase não fez frio, pensando em tempo assim, né, que normalmente começa a fazer frio bem antes do inverno e o frio dura. Só que essa onda de ar gelado que veio, rapaz, está maltratando.
Assim, são poucos dias, tanto que essa noite, hoje quando eu acordei, estava -1. Só que a previsão para o final de semana, para sábado e domingo, é 30. Então, assim, ela veio bem intensa, mas logo já está saindo. Eu peguei aí 10 graus. Eu quase morri. Quando eu fui, eu peguei 10 Não, graus. Mas aí para vocês é normal, né? Aí o não, 10 pessoal. graus a gente está de bermuda, camiseta. É, Matheus, Teve um. Vamos lá, para não ficar não, falando do fala, tempo. fala, pode falar, pode falar. Não, é que foi curioso que teve um evento aqui uma vez e eu tenho um amigo do Macapá. E estava fazendo muito frio aqui na época, era inverno, e aí eu falei para ele: traga muita roupa de frio, porque está frio aqui até pra gente. E ele disse: não, não tem problema não, eu tô levando um moletom. Porque pensa, o Macapá lá no alto, lá é frio quando tá fazendo 25 graus. Rapaz, eu sei que ele veio pra cá, eu tive que emprestar roupa minha pra ele, que senão ele não ia conseguir. Não deu conta. Não deu Eu queria conta. que você falasse, eu queria que você falasse um pouquinho do seu trabalho. Como é que eu faço? Eu quero me consultar com o Matheus. Eu vou deixar isso para o início, porque às vezes no final a gente começa a conversar, fica tão corrido. Então eu queria que você falasse um pouquinho do Matheus, do profissional, como é que eu faço para entrar em contato com você. Perfeito. Bom, as redes sociais, né, aqui no Amor do Divã, e é fácil achar outros meios de contato meu, o próprio WhatsApp, etc. Eu tenho me dedicado a trabalhar com ênfase nas questões dos relacionamentos amorosos desde a minha faculdade. Então, eu digo que eu estudo isso há mais de 20 anos, porque logo quando eu entrei na faculdade, eu passei a estudar isso. Eu sempre meio que conto essa parte da história, porque eu entrei na faculdade e pouco depois eu tomei um pé na bunda de uma namorada que eu tinha na época e eu sofria demais. E eu ficava me perguntando como é que o amor, que é um sentimento tão nobre que todo mundo procura, pode fazer sofrer tanto. E aí eu fiz do limão uma limonada. Né? Eu aproveitei aquele meu sofrimento e pensei, eu estou numa faculdade de psicologia. Se tem um jeito de eu tentar entender um pouco mais isso, o caminho é por aqui. Então eu passei a faculdade toda estudando. Eu lembro dos meus colegas até rirem de alguma maneira de mim, tipo, o que você está querendo entender? Amor é isso mesmo, você é mal amado. E nunca parei. Né? Então, aí eu terminei a faculdade, vim para Curitiba. Algum tempo depois, eu abri um site, da época que nem se falava de atendimento online, na época a gente fazia atendimento por áudio e por e-mail. Não que não possa fazer, mas hoje em dia as pessoas quase não mandam e-mail. Isso foi lá em 2012. Eu abri um site do Amor do Divã. Aí, um pouco tempo depois, lá para 2013, 14, eu abri um canal no YouTube onde eu gravava vídeos toda semana e parei na época da pandemia. Até a época da pandemia eu alimentava o canal do YouTube. Mais ou menos nessa época eu migrei para o Instagram, onde eu fico fazendo os conteúdos à medida que eu consigo conciliar entre os meus atendimentos, entre as aulas da faculdade, eu sou professor universitário, e caso alguém que esteja assistindo queira falar comigo, esteja sofrendo de amor e esteja procurando um psicólogo, é só entrar em contato que a gente conversa. Matheus, por que amor é para sofrer mesmo? Não diria que é para isso, né, que parece que é a finalidade do amor, mas como o Lulu Santos cantou, né, eu me recuso a admitir que amar é sofrer, mas eu diria que é também. Amar, sofrer faz parte do processo amoroso, né? E qual que é a dor? Qual que é, não vou reduzir uma questão, mas qual que é uma das grandes angústias do processo amoroso? É o sofrimento por não estou tão próximo da pessoa quanto eu queria, ou não estou tão próximo de mim mesmo quanto eu queria, né? Que é a eterna dualidade da fusão, que a gente nunca vai conseguir estar tão fundido quanto a gente gostaria com o nosso par romântico, mas também a questão da individualidade, da separação. Então, eu sempre vou sofrer, como bons neuróticos que somos, é, por aquilo que eu não tenho. Então, ou eu sofro porque eu estou perto demais, ou eu sofro porque eu estou longe demais. Então, amar é também sofrer, mas é também ser feliz. É, sofrer, vamos entender o conceito. Explica para a gente esse conceito
criado e que ainda segue tão forte, apesar, como eu te falei, de achar que ele começa a sair de cena, está engatinhando, mas eu Sim. acho esse conceito do amor romântico, Matheus. A questão do amor romântico, eu sou um dos que, como é que eu posso dizer, que eu questiono. Não vou falar que eu sou um grande algoz do amor romântico, porque ele ainda vive, ele ainda respira, a grande maioria da sociedade ainda procura, mas a minha crítica ao amor romântico é que ele imprime na sociedade um script daquilo que é certo, daquilo que deveria ser, e se for diferente daquilo é errado. Eu lembro que eu participei de um programa uma vez, e era um programa religioso, e as pessoas, a entrevistadora me perguntava sobre a questão do casamento e por que os casamentos estão dando errado, desde quando. E eu falei, olha, o casamento começa a dar errado quando a gente acha que é uma boa ideia casar por amor. Por quê? Quando os casamentos eram arranjados, a gente não estava falando de amor, a gente estava falando de negócios, de contratos, de acordos. Não se falava de felicidade, não se falava de amor, era um papel social a ser cumprido. Então, o homem escolhia a pessoa que ia ser sua esposa, que ia ser a mãe dos seus filhos, e nesse pacote não tinha amor, não tinha felicidade, não tinha nada, e os casamentos iam em frente. A partir do momento que a gente acha que amor é uma boa cola, e não estou falando que não seja, mas existem outras colas também, a gente começa a pensar que amor é algo que vai sustentar. Rubem Alves é um autor que eu gosto muito, que ele fala que amor é que nem um vento. Você não prende o vento. No casamento você pode falar que... Eita, tem alguém me ligando? Deixa eu desligar. No casamento, quando você está casando, você pode falar que você vai estar com a pessoa na saúde, na doença, na pobreza, na riqueza, vai estar com ela sempre, mas você não pode ou não deveria, porque não está ao seu alcance, prometer que você vai amar aquela pessoa para sempre. Porque você não sabe quando que esse amor começa, tampouco quando ele termina. E o que é esse amor romântico? Ele tem alguns pilares que vão sustentar. Então, o amor romântico vai falar, por exemplo, de uma hierarquia, onde alguém é mais poderoso que o outro. Historicamente, esse alguém é o homem, né? E aí a gente poderia levar a conversa para toda uma questão de patriarcado, de machismo, exatamente porque a mulher era que ficava em casa, a mulher não trabalhava. Mas hoje em dia a gente vê essa hierarquia de alguma maneira invertendo. Então são mulheres mais poderosas, homens mais submissos, mulheres mais dominadoras. A gente entende muito pouco de uma relação mais equilibrada, mais onde não existe disputa de poder. Normalmente, quando a relação é um pouco mais saudável, essa disputa de poder ela oscila. Ora, alguém está num momento mais dominante, a outra pessoa cede, ora, inverte. Mas o amor romântico ele vai falar de hierarquia, vai falar de sofrimento, porque a gente, na história do amor romântico, e a gente pega o próprio Shakespeare com Romeu e Julieta, vai mostrar que amor fácil parece que não é amor. Né? Parece que o amor, para ser um amor verdadeiro, a gente tem que vencer barreiras, vencer obstáculos, e aí a gente passa a romantizar o sofrimento, passa a romantizar aquilo que não nos faz bem. Né? Então, o que seria hoje em dia? Eu arrumei uma pessoa que gosta de mim, mas ela é violenta, essa pessoa bebe, mas com o meu amor, com minha atenção, com minha ajuda, com o meu zelo, ela vai mudar. Porque eu tenho que perseverar, porque o amor verdadeiro, ele suporta. Então, o amor romântico ainda tem essa situação do amor verdadeiro, do amor para sempre, da alma gêmea, da metade da laranja. Aquele discurso que nos filmes funciona muito bem, que existe alguém no mundo que foi feito para mim, que vai me completar e vai me fazer feliz. Eu acho esse discurso muito perigoso, no sentido de achar que uma pessoa que vai fazer a gente feliz, como se a gente deixasse essa pessoa passar, a gente tivesse condenado à infelicidade. Então eu digo que no lugar de o amor da minha vida, são os amores. Né? Eu posso ter uma grande paixão, um grande amor, um relacionamento fantástico, esse relacionamento acabar, e encontrar uma outra pessoa. Mas nunca vai ser igual. De fato, não vai, é outra pessoa, mas não quer dizer que não vai ser tão bom quanto, ou melhor. Então você pode experienciar... Você pode Pois não, amar mais de uma pessoa de maneiras diferentes. É isso que você está claro, dizendo, né? claro. Né? Então
eu posso ter uma pessoa que vai me acompanhar um período da minha vida e com ela eu me divertia muito, a gente dava altas risadas, a gente tinha conversas fantásticas e fabulosas, aí acaba, eu entro num outro relacionamento onde aquela pessoa, ela me faz melhor, ela me faz crescer, ela me desafia, ela me instiga, ela me puxa. É um relacionamento onde existe mais uma troca mais reflexiva, mais provocativa, que puxa o outro, ou pegando em linhas mais simples, posso ter um relacionamento que seja mais festeiro, outro relacionamento que seja mais esportivo. Eu atendi uma pessoa uma vez, ela estava no terceiro casamento. E ela falava mais ou menos isso, que o primeiro casamento dela, eles eram muito parecidos, eles gostavam das mesmas coisas, até que meio que se tornaram irmãos, mas ela gostava das conversas. Aí o segundo casamento, o rapaz era um esportista, então ela falava que eles faziam passeios na natureza, ela adorava, acampava, ia muito para o mato, para a praia, um contato muito grande com a natureza, e que aquilo para ela, que não era do feitio dessa pessoa, não era muito do mundo dela, foi apresentada por esse segundo marido, e que ela se apaixonou. Falei, gente, que legal que é esse contato com a natureza, subir montanha, ficar lá no alto, acampar, e também não deu certo. E o terceiro marido, ela falava que era um combo, que ele era um homem muito inteligente, então por causa dele ela se sentia melhor, ela se sentia crescendo, se sentindo uma pessoa mais culta, mais conhecedora, mas ao mesmo tempo a pessoa era super bem-humorada, então eles davam muitas risadas. E ela dizia, não posso falar qual marido me fez mais feliz. Né? Claro que os dois primeiros acabaram por outros motivos, mas a gente fazendo recorte dos momentos bons da relação, todos foram bons, de diferentes maneiras, cada um do seu jeito, mas não dá para falar que um foi melhor que o outro. Foram diferentes, mas foram bons. São os amores da vida dessa pessoa. O amor romântico, ele também defende assim, né? O grande amor da minha vida. Não tem isso? Tem. Quando eu falei do amar e sofrer, é que o amor romântico vai falar dessa fusão. Né? O que é essa fusão? Que é a ideia da metade da laranja ou alma gêmea. É como se fosse assim, enquanto eu estou sozinho, eu sou uma pessoa menor, eu sou uma pessoa diminuta, pequena, incompleta, infeliz, e quando eu encontrar alguém, eu me elevo. Eu me torno um ser superior, me torno um ser completo, e aí a gente abre mão daquilo que a gente é, em nome de ser algo que faz parte de uma coisa maior. E aí a gente anula a nossa identidade e vive uma fusão, né? Vira assim, o ponto A e o ponto B viram um ponto C. A e B deixam de existir e vira uma coisa só chamada nós, chamada casal, relacionamento. Só que qual é o grande perigo disso? Não existe como a gente deixar de ser quem a gente é. Abrir mão da nossa individualidade é extremamente perigoso. Então o que eu vejo muito são casais que estão juntos, muito infelizes, mas não se separam em nome de uma sociedade que pode julgar, né? Porque tem que ser para sempre, tem que ser eterno até que a morte o separe. E esse peso maltrata. Oi? E ainda mais quando tem religião ligada ao casamento, né? Porque a religião ainda defende exatamente isso que você falou, né? Não, a ideia do amor romântico, ela está muito enraizada com os preceitos da religião, sobretudo a católica, que é a que dominou historicamente todo o processo civilizatório. Então, com a questão do divino, com a bênção, os ritos, e nada contra. Mas a questão que eu sempre bato é assim, se você é feliz desse jeito, que legal, parabéns, siga os ritos, professe a sua fé, faça como você achar que deve. Mas outras pessoas podem entender a situação do amor por outros caminhos, que não seja tão romântico. Quando você estava falando no começo da live que estão seguindo caminhos diferentes. Hoje a gente está numa crescente vertiginosa das questões não monogâmicas, por exemplo. E aí já me perguntaram, eu até acho que eu já fiz um vídeo rapidinho falando sobre isso. Ah, Matheus, mas você acha que relação não monogâmica dá certo? Eu respondi, não, não acho, mas relacionamento aberto. Relacionamento aberto dá certo? Não, mas o fechado também não. Porque não existe um modelo de relacionamento que vai dar certo. O que vai fazer esse relacionamento dar certo, e a gente pode colocar dar certo entre aspas, porque o que é dar certo, são as pessoas que estão envolvidas. Então eu conheço muitos casais monogâmicos, tradicionais, românticos, que são felizes,
Outros tantos que eu conheço são muito infelizes. Conheço pessoas em relações abertas, não monogâmicas, trisais, que são muito felizes, e outros tantos que vivem em constante briga de infelicidade e outras ordens. Qual modelo que dá certo? Não existe. O que faz dar certo ou não são as pessoas, ou a maturidade das pessoas, ou a disponibilidade das pessoas que estão ali envolvidas. E aí, quando a gente olha para o amor romântico, ele não abre espaço para essa pluralidade. Ou é daquele jeito, ou está errado. E isso é muito perigoso. Isso coloca as pessoas em xeque. Você falou lá no início, eu confesso que me deu um nó, eu estou aqui, eu quero que você me explique. Você falou assim, mas antigamente o casamento, ele era meio que, ele era arranjado, era um negócio. Sim. Né? Isso. E o amor? Aí, olha eu caindo no amor romântico. E o amor entra onde? O que me faz ficar com alguém? Então. Não seria É porque assim, quando a gente fala do amor nesse momento da história, quem era permitido amar do jeito mais ou menos que a gente entende hoje? Os homens com quem? Com as garotas de programa da época, as prostitutas, enfim, porque é o que a gente vai falar, elas não eram moças de família. Então esses homens tinham paixões, tinham sentimentos, eles iam para os bordéis, etc. Com elas, esses homens viviam as experiências amorosas, o ciúme, a paixão, o sexo, na sua intensidade, mas em casa era um script a ser seguido. Né? Então a gente tem relatos de casais, por exemplo, que só transavam para gerar filhos, né? Que tinha todo o pudor, ou ainda relatos de determinadas épocas, o casal transava, sobretudo na noite de núpcias, com um lençol e um furo no lençol, porque não podia ter o contato, o homem não podia ver a mulher nua. Então tem todo essa crença, né, em cima do sexo e da pureza ou da impureza do sexo, mas que o amor é um sentimento que a gente sente, a gente não escolhe. Talvez em outras culturas, em outras épocas, teriam outros nomes, mas quando você fala, os casamentos arranjados, as pessoas não amavam, pelo menos como a gente ama, os homens iam dessa maneira. E as mulheres? As mulheres dedicavam esse amor, esse cuidado, sobretudo aos filhos. Né? Ou a gente vê hoje em relatos e pesquisas que vão se desenvolvendo muitos relacionamentos homossexuais entre as mulheres, porque elas conseguiam ter cuidado entre si, mas o que vai dar corpo, né, nesse, o que a gente está chamando de amor romântico que veio para a gente hoje, tem mais ou menos a ver com essa história, Fábio. A gente vai ter relatos, por exemplo, de quando começa a dar indícios, lá no século XII, muito parcamente, e começa a tomar corpo no final do século XVIII com aquilo que a gente chama do mal do século, o período literário, que, sobretudo o pessoal quando vai para o vestibular estuda, né, que tem a história do Goethe, do Werther, jovem Werther, que ele se matou por amor. O que é esse mal do século? Era um momento onde as paixões eram proibidas. Quais paixões? Então, quando eu falo de hierarquia, eu sempre uso um sistema de escadinha com as mãos para mostrar que era um homem muito poderoso, né, que tinha status, que casava com uma mulher muito poderosa aqui embaixo. Esse homem ia viver suas aventuras fora do casamento, essa mulher ficava sozinha, abandonada, rejeitada, cuidando dos filhos, da casa, enfim. E eles, por serem uma família mais poderosa, provavelmente tinham empregados. E eu sempre dou exemplo de um jardineiro, um cozinheiro, um cocheiro, etc. Então, esse mal do século, essas paixões impossíveis, são da ordem desses homens hierarquicamente abaixo dessa mulher, que, na falta de um nome melhor, eu falo que era o tataravô do flerte. Era um flerte que era um olhar, um elogio, que foi causando, e difícil precisar quando, mas a gente vai lendo os livros, a gente vai entendendo, que esses homens se apaixonavam por essas mulheres, mas eles sabiam que o amor é impossível. Ela é uma mulher poderosa, ou era filha de um casal muito poderoso. Então, era quase que pessoas divinas. Então, a gente tem descrições de quem é a mulher nesse período histórico e literário. Era uma mulher divina, angelical, virginal. Então, não tinha um apelo sexual, não tinha uma coisa de beijos. Era simplesmente estar perto, um toque de mãos, saber que aquela mulher reconhece a minha existência, porque eu, na minha infinita pequenez. E essa mulher, que estava super rejeitada, também ficava feliz, porque, poxa, tem alguém que me nota, tem alguém que sabe que eu existo, tem alguém que me acha bonita. Então,
veja como é que isso naquela época cabia. Cabia porque essa mulher de fato estava rejeitada, então essa questão do sexo depois do casamento, porque mal se pensava em sexo. Aí a Mas gente você trouxe um dado, desculpa te interromper, Matheus. diga, Você trouxe um dado que quando você falou assim, mas os homens viviam as suas aventuras, né? E aí, vamos trazer para cá, para os dias atuais. Isso não mudou muito, né? O que está acontecendo é que eles seguem não querendo também que a mulher tenha, vivam também, tenha a possibilidade de viver as suas aventuras, né? Isso não exato, mudou isso eu muito. vejo muito. Isso eu vejo muito, porque assim, é como se a traição do homem fosse algo autorizado, fosse algo legítimo, é coisa de homem. E a traição da mulher fosse um grande feito, sendo que são traições. Então, eu uso muito a palavra anacrônico quando a gente se vale, né, e apoia toda a nossa crença amorosa nesses pilares do amor romântico, porque seria como se a gente quisesse se comunicar hoje em dia, sei lá, por cartas escritas na máquina de escrever. Entendeu? É, é, pode até ser que dê certo, mas quem que manda carta escrita por máquina de escrever hoje em dia? O mundo mudou muito. Como é que você vai falar de uma idealização do sexo num mundo onde as pessoas transam, e isso não é uma crítica, né? Mas eu até acho ótimo essa liberdade sexual das pessoas poderem fazer o que quiser com o corpo. Mas, assim, eu posso fazer o que eu quiser com o meu corpo, mas não quero que a outra pessoa faça. Né? O homem quer transar com todo mundo, mas quer casar com uma mulher virgem. Essa conta começa a não fechar, entendeu? E aí que vai quebrando, né? A gente tem autores que já falam de uma ruína, né? Está ruindo o amor romântico. É o que você estava dizendo no começo da live, que as coisas estão mudando. Eu diria que sim, a gente está vivendo um gerúndio. Está acontecendo. Ainda de uma maneira lenta, apesar que já promissora, mas o mundo ainda é muito romântico. Né? A grande maioria das pessoas ou da sociedade ainda está pautada dentro desses princípios. Tem um autor que eu gosto, o Gicovati, e ele traz um dado interessante quando ele fala desse processo de mudança, que ele fala assim, nos idos dos anos 90, mais ou menos, se popularizou, pelo menos, não que já não existisse, mas se tornou muito comum o que a gente chama hoje de ficar. Então, eu fui um adolescente dos anos 90 e eu vivia o drama que era explicar para os pais, tanto eu, quanto a minha irmã, quanto os meus amigos, o conceito do ficar. Que as pessoas, como assim você vai numa festa, você conhece a pessoa na festa, já beija na boca dela, e no outro dia você nem fala com ela, vocês não estão namorando. Então, foi uma coisa muito chocante, talvez, uma mudança muito abrupta de gerações lá nos idos dos anos 90. Depois, ali, por volta de 2010, também ficou mais popularizado, vamos chamar assim, o fato da mulher transar no primeiro encontro. Porque até os anos 90 era impensável. Nos anos 2000, a mulher que transava no primeiro encontro era taxada de vagabunda, de não sei o quê. De 2010 para cá, já é algo que foi mais normalizado. Algumas mulheres optam por não fazer, e tudo bem, mas já não existe um julgamento tão pesado para aquelas mulheres que fazem. Porque, ok, ela faz o que ela quer. Até algum tempo atrás, a gente não tinha, por exemplo, ou seria muito mal visto, trisais, ou pessoas com relacionamentos abertos, que a gente vai falar, né? Hoje em dia a gente olha no Instagram, a gente já vê perfil de pessoas com trisais, a gente vê relacionamentos onde a pessoa coloca não mono. Esse é um sinal das mudanças, quer dizer que essas pessoas, não que elas não enfrentem um julgamento, mas já é um julgamento mais tênue, ou essas pessoas já conseguem ter forças para se justificar. Não, olha, a gente tem um relacionamento com 3 pessoas e é isso. E a gente cuida de um filho, esse filho vai ter 2 mães ou 2 pais, e é isso. É normal? Ainda não. Mas é normal o suficiente para essas pessoas já se exporem. E o que o Gicovati fala é que, assim, é de um livro que, da época ali de 2010, que ele falava assim, demorou cerca de 30 anos, quando ele fala do ficar, né, de 90 até 2010, não, 20 anos, para as coisas, para ninguém mais questionar o ficar. Ficar hoje é uma coisa super naturalizada, até os avós sabem e tá ok. E ele questiona quanto tempo mais vai demorar para que as pessoas não julguem pessoas com modelos de relacionamento diferente. Então, é uma coisa que hoje em dia ainda existe julgamento,
Mas fazendo uma previsão meio no chute, acredito que daqui uns 20 anos, talvez, vai continuar existindo o amor romântico, vai existir as pessoas que querem a alma gêmea, a metade da laranja, todos esses preceitos, sobretudo por uma questão religiosa, mas já vai ser bem mais normalizado pessoas com relações não monogâmicas, relações abertas, trisais, quadrisais, poliamor, ou práticas diferentes, né, que a gente, aqui em Curitiba, por exemplo, eu descobri recentemente, mas não fui verificar, soube, que é, pensando em relação per capita, é a capital que tem mais casas de swing. Não Imagino que sabia. tenha menos que. Eu não fui confirmar esse dado, eu estava conversando com alguns amigos, porque eu soube que em 2019 eu estava fazendo um projeto e eu entrevistei algumas pessoas que estavam. Entrevistei garotas de programa, entrevistei um dono de uma casa de swing, e em 2019 ele falou que na época tinha, se eu não me engano, 2 casas aqui em Curitiba, e ele estava questionando porque estava abrindo mais 2. Então em 2019 tinha 4, mas ele falou que estava numa crescente. E aí, recentemente, falando com alguns amigos, eles falaram que proporcionalmente, porque Curitiba, apesar de ser uma capital, não é uma capital tão grande, mas proporcionalmente é como se fosse assim, a capital do swing do Brasil. Apesar de ser uma cidade super conservadora. E aí a gente tem essa. Não sei se eu gosto dessa palavra, mas uma hipocrisia, que se por um lado existe um conservadorismo, um puritanismo, um moralismo daquilo que é certo, da moral dos bons costumes, na outra ponta mostra-se um povo muito aberto a novas experiências, o que está ótimo. A questão não é sobre certo ou errado, mas a questão é que as pessoas possam viver a própria vida e permitir que as outras vivam a vida delas sem que a gente fique julgando. Mas aí você trouxe aí essa turma da moral e dos bons costumes. Hoje eu assisti um debate, eu não vou citar nomes, nem quis gravar o nome da sujeita em questão, Ok. que é uma candidata em São Paulo, que veio com umas questões, levantou, entrou bem dentro disso que você está falando aí, da moral, dos bons costumes, da hipocrisia, e que a gente ainda. Eu fiquei muito assustado, falei, pô, a gente está caminhando, mas aí entra dentro disso que você falou, que dentro dessa caminhada a gente ainda vai encontrar pessoas defendendo essas Com teses. certeza. Com certeza. Você, você trouxe, eu assisti um vídeo seu que eu acho que vai exemplificar esse nosso bate-papo, que foi quando você falou do dedo. Quando eu comecei a olhar, eu falei, não é isso. Aí eu assisti o vídeo até o fim, eu falei, cara, é exatamente isso, eu vivo exatamente isso que você está falando, o dedo podre. Explica isso pra gente. O dedo podre é ótimo. A gente poderia fazer uma live toda falando sobre ele, porque é um tema que está na boca de todo mundo sabe dizer algo sobre, mas o que as pessoas talvez não se atentem tanto é que o dedo podre ele não é podre. Ele é muito assertivo. A gente escolhe certinho aquilo que a gente quer, né? Ou que a gente precisa, ou que a gente deseja. Vamos usar a palavra desejo, que é da psicanálise. Porque a gente cresce, né, na família, com os valores, com os costumes, com noções de certo e errado. Então a gente entende que a gente deve circular dentro de alguns ambientes ou com pessoas que fazem algumas coisas. É quase como, eu digo isso com os meus alunos ou quando eu faço curso, é quase como se a gente fosse um robô, uma máquina, e quando a gente fosse pequeno a gente fosse programado a fazer ou responder algumas coisas. E isso que a gente vai fazer. Tem um autor que eu gosto muito, só abrindo parênteses, mas ainda dentro do tema, que ele diz assim: você não tem culpa da sua primeira reação. Por quê? A primeira reação tem a ver com essa programação. Então, se alguém algum dia chegar e te xingar, pôr o dedo na sua cara e gritar com você, algumas pessoas, a primeira reação vai ser empurrar, brigar, gritar também. Outras pessoas, a primeira reação vai ser sair de perto. Outras pessoas, a primeira reação vai ser talvez ficar com vontade de chorar. Quem está certo? Não é sobre certo. É sobre o instinto que vem e quase que a gente não consegue controlar. E esse autor fala: você não tem culpa da primeira reação, mas você tem culpa da segunda, da terceira. O que ele queria dizer com isso é: não responda o seu primeiro impulso, respire, ganhe tempo, use a cabeça para pensar para você ter a reação mais adequada. Isso vale para o dedo podre. Porque muitas vezes a gente vai se apaixonar com as pessoas que vão mexer com a gente, que vai fazer o coração bater de um jeito diferente, são pessoas que nos são familiares.
Não que sejam da nossa família, mas familiares que eu digo no sentido de conhecido. Então, se eu vivi num ambiente tóxico, se eu vivi num ambiente que prega alguns valores, eu tendo, é uma tendência, não é uma regra exata, eu tendo a encontrar pessoas ou me apaixonar por pessoas que vão reproduzir mais ou menos o ambiente que eu vivi. Então, assim, eu só arrumo homem cafajeste, eu só arrumo mulheres que vão me trair, eu tenho o dedo podre. Eu falei, não, você escolhe certinho, porque qual a razão de você ficar encontrando sempre um homem cafajeste? Existe um ganho, existe uma pequena vantagem nisso. Porque talvez se você encontrasse um homem que não fosse cafajeste, ele não ia te ser tão conhecido, tão familiar, não ia colocar você num lugar que você já conhecia. E aí pode soar muito estranho. Quer dizer que é uma condenação? Não. Então, por isso que eu estava retomando da primeira reação, que quando a gente para e observa qual o meu padrão de escolha de parceiros românticos, por que eu escolho quem eu escolho? Né? Por que eu sempre escolho um perfil padrão, um homem de academia, que usa roupas de grife, que trabalha no mercado financeiro, ou por que eu escolho mulheres siliconadas que usam decotão, cabelão comprido até a bunda? Por que é esse padrão? Ou, para não ficar falando de estereótipos físicos, por que eu encontro sempre alguém que é muito sério, ou alguém que é sempre muito divertido com os amigos, mas muito violento dentro de casa? Se a gente olhar no nosso currículo, normalmente a gente vai ver duas coisas. Ou pessoas mais ou menos parecidas com o mesmo estilo de personalidade, ou que eram nervosos, ou que traíam, ou que eram muito quietos e não tinham iniciativa para nada, e toda a variação que cabe aí. Ou entre uma relação e outra, a gente vai ter opostos. Então, assim, o meu primeiro namorado, a primeira namorada, era uma pessoa festeira, que gostava de estar nas festas, nos bares, se divertindo, rindo com os amigos, ela era uma pessoa super extrovertida. Aí ela vai falar, mas eu tive um outro relacionamento com fulano ou com a fulana, era super caseira, quieta, introspectiva, não saía, não tinha amigos. Então, esses opostos acabam falando da mesma coisa. Porque o que o processo terapêutico, por que o processo terapêutico faz tão bem para o desenvolvimento de alguém? Porque vai dar noção de meio termo. Porque, por que a gente salta de opostos? Então, assim, eu cresci num ambiente violento, vamos supor uma menina, e meu pai era muito violento, a minha mãe muito submissa. Existe uma alta probabilidade dessa mulher, ao crescer, encontrar nos seus parceiros um homem violento e ela ser submissa, tal qual foram seus pais. Mas e se não for desse jeito? Veja como é que a gente só inverte a polaridade e perde a noção de meio termo. A mulher vai crescer e vai falar, eu não vou admitir homem nenhum gritar comigo que nem meu pai gritava com a minha mãe. Eu nunca vou ser submissa igual a minha mãe. Aí passa ela a ser a violenta. Passa essa mulher a encontrar homens submissos, onde ela manda e desmanda, e o homem se submete. Inverteu a ordem. O problema é o mesmo. Só inverteu quem está ocupando qual papel. Então, o processo terapêutico vai dando noções desse meio termo, para que a gente consiga encontrar algo mais razoável e mais saudável. Dado estatístico aqui, eu estou nessa caminhada desse projeto, Matheus, estou indo para o 5º ano. E eu já falei muito sobre relacionamento, já falei sobre poliamor, enfim, novas formas, né? O amor se manifesta. Mas como tudo está ligado à nossa infância. Se você cresce dentro de uma família onde não tem afeto, tem aquele desequilíbrio, não tem pai, não tem... e a criança ela não tem culpa. Como é que você... E eu percebo, eu me considero dentro dessa estatística, Matheus, mas como é que você diz para esse jovem ou para esse adulto que não consegue se encontrar dentro das suas relações, que ele não tem culpa de nada, ele não é culpado por ter vivido dessa forma, você não escolheu viver assim. E como é que você faz? E por isso que você falou como é importante a terapia, né, nesses casos. Como é que chega nesse cara, nessa mulher, para ela se encontrar? E ela não se culpar, porque eu percebo que as pessoas se culpam muito, né, o Matheus? Sim. É um processo muitas vezes difícil, Fábio, porque depende muito da história de cada um, o quão difícil foi ou como é que ela recebeu, né? Porque a gente vai pensar assim,
O trauma não é aquilo que aconteceu, é como é que eu absorvi. Então, de repente, os pais nem foram pais tão complicados, mas eu, quando criança, não tinha uma musculatura emocional para entender e algo muito simples me traumatizou. Ou, às vezes, o pai era, os pais eram complicados, mas a minha musculatura emocional deu conta, eu consegui suportar, eu desviei a atenção, eu fui pro lado, sei lá, do esporte, das artes, eu sublimei, eu joguei toda aquela descarga intensa que tinha na casa no outro lado e eu dei conta. É, a gente pode pensar assim, um pai violento que bebe, bate na mãe, tem 3 filhos. Os 3 filhos crescem, vai cada um para um lado, um dia eles se encontram. Um ficou violento como pai, virou um xerox. O outro virou uma pessoa depressiva porque lembra dos absurdos que viveu e não conseguiu se libertar de todas aquelas dores. O terceiro viveu a vida muito bem e nem lembra direito o que aconteceu. Os 3 tiveram o mesmo pai, mas cada um absorveu de um jeito diferente. Como que a gente faz com essas pessoas é entender, né, hoje em dia muito se fala do perdão. Eu morro de medo dessa palavra porque perdão associa muito aquela questão do divino, te perdoo porque agora está tudo bem, passa uma borracha. Eu acho que isso é tudo muito perigoso. Dependendo daquilo que aconteceu, não tem muito como perdoar mesmo não. Né? Sobretudo eu estava vendo algumas movimentações de perdão por conta agora do Dia dos Pais. Né? Ah, meu pai me abandonou, meu pai foi terrível, foi ausente, como é que eu perdoo? Precisa perdoar? Né? Até que ponto? Às vezes sim, às vezes não, mas quem que é esse pai? Quem é você para perdoar? Mas eu digo que a gente precisa entender que é diferente. Compreender aquela realidade. Qual a realidade que aqueles pais viviam? Eu acredito muito, eu digo isso sempre, que todo mundo está fazendo o seu melhor o tempo todo. Não quer dizer que estão fazendo muito. Né? Poxa, mas meu pai bebia e batia em todo mundo na minha família. Ele estava fazendo o melhor dele? Sim. A questão é, se isso que ele estava fazendo era o melhor dele, o quão pobre emocionalmente ele era para ele dar conta daquela situação. Né? Tem um livro que eu gosto muito, até vale a recomendação, e acho que tem em PDF, se jogar no Google, chama Onde Estão Minhas Moedas, que fala exatamente dessa carga emocional que os pais passam para os filhos, que é uma metáfora como se fosse um saquinho de moedas, não querendo dar muito spoiler, mas a pessoa se questiona assim, poxa, algumas pessoas têm um saco cheio de moedas, algumas pessoas têm moedas de ouro, outras pessoas têm moeda de prata, de cobre, e as minhas moedas? Eu não vou ter nada? Os meus pais não passaram nada de bom? Eu não tenho nenhuma herança emocional, afetiva, que eu possa carregar para minha vida adulta? E aí o livro faz essa reflexão de como é que eu faço quando eu me dou conta que eu não tenho uma lembrança boa, eu não tenho um histórico bom, visto que a gente não pode voltar no tempo, a gente vai ter que lidar com o que teve, Mas, com o que teve, mas, aliás. mas aí é que está, Matheus. Hum, Não é isso que acaba acontecendo, né, dentro dessa busca que às vezes nem você tem essa consciência quando a gente volta lá no dia do podre, né? uhum. Meus relacionamentos eles nunca dão certo, ou por isso, ou por várias questões, aquilo acaba se repetindo, voltando. Será que aí não entra dentro dessa terceirização que você vai colocando, depositando até no outro, né? Que também não tem culpa, é você conseguir. E aí é onde que entra, eu acho que o processo terapêutico, e eu queria que você explicasse, como é que você consegue desmistificar isso desse, dessa pessoa, desse cliente lá no consultório, Matheus? É É difícil. difícil, é um processo muito lento às vezes, mas o processo terapêutico, via de regra, em todas as situações e diferentes abordagens, o que o processo vai procurar fazer é fazer com que o cliente, o paciente, enfim, quem esteja lá, consiga tomar as rédeas da própria vida. Porque se eu tiver num discurso passivo, para não falar vítima, que aí hoje em dia tem essa questão do vitimismo, mas não é sobre a pessoa se vitimizar. Porque existe a vítima, mesmo que ela não se vitimize, mas eu vou colocar uma passividade no sentido de quem não tem atividade. Você usou a palavra terceirizar. Então, se eu falar, eu sou essa pessoa infeliz porque eu tive esses pais complexos, porque minha história foi assim, porque na escola eu sofri bullying. Ok, é verdade, aconteceu isso tudo. E agora? Porque enquanto eu estou deixando, delegando as situações para outros, eu estou passivo, eu estou amarrado, eu sou um refém, eu não tenho o que fazer. E o processo terapêutico, cada um à sua maneira, cada paciente do seu jeito, vai tentar dar as rédeas na situação da pessoa e falar, ok,
Isso tudo é verdade. E o que você vai fazer com isso tudo? É que nem um jogo de cartas. Você pode ter cartas muito ruins na sua mão, mas você tem que tentar fazer a melhor jogada. Inclusive, toda vez que eu falo dessa metáfora do baralho, eu lembro muito de um. Que eu gosto muito dessa reflexão, e eles. Tenho certeza que eles não pensaram nisso quando fizeram essa propaganda, mas serviu. De um site de poker online, e eles estavam fazendo uma propaganda de um campeonato mundial de poker, e eles diziam assim: dizem que jogo de baralho é um jogo de sorte, um jogo de azar. Mas, curiosamente, em todas as finais de campeonato, os rostos são conhecidos. São sempre mais ou menos as mesmas pessoas. E é o que eles estavam dizendo. São pessoas que sabem jogar as cartas. Quer dizer que elas sempre têm cartas boas? Não. Quer dizer que eles sempre fazem as melhores jogadas, mesmo com cartas ruins. Então, se eu tenho um background, se eu tenho um histórico escolar, um histórico familiar ruim, ok, são cartas ruins. O que eu faço com elas? A melhor jogada possível. Talvez não seja uma grande jogada, mas é a melhor jogada que eu posso fazer com aquelas cartas. E aí, quando eu entendo que eu posso me movimentar, eu posso fazer alguma coisa que me deixe ativo, que me deixe dono da minha vida, dono das minhas escolhas, sem delegar o meu fracasso ou o meu sucesso para o passado, ou seja, para quem for, aí eu passo a me tornar dono da minha vida, responsável por mim mesmo. E quando a pessoa alcança esse momento, é brilhante. Né? Eu tenho relatos das pessoas entram sessão após sessões e falam: Matheus, é muito estranho porque eu sinto que eu sou uma pessoa diferente, embora eu seja a mesma, mas tudo é muito diferente. Né? Como se as pessoas falassem comigo, porque a pessoa ela vai se descobrindo como alguém autônomo, né? Engrandecido, emancipado, a palavra que eu estou procurando. O Kant fala, né, do sujeito emancipado, que é aquele sujeito que é capaz de tomar as próprias decisões e bancar as consequências dessas decisões sem delegá-las para ninguém. Mas aí, a gente está falando aqui do amor romântico. Sim. O amor romântico e o amor próprio, eles não combinam muito, né? Porque o amor romântico ele está muito dentro de você se anular, não é? Exato. Para o outro. Não tem isso? Que o amor romântico é aquilo que eu estava dizendo agora há pouco, ele vai falar dessa fusão. Né? Eu brinco quando eu faço cursos que para deixar ilustrado que assim, tem o João e o João gosta de rock. E enfim, gosta de rock. Aí ele conhece a Maria, que gosta de sertanejo. E aí eles se conhecem, se apaixonam, e o amor romântico vai dizer que quando estão juntos, eles são pessoas mais evoluídas. Aí o João deixa de ouvir rock, a Maria deixa de ouvir sertanejo, e os dois juntos vão ouvir blues, jazz, MPB, uma coisa que parece mais chique, mais erudita. E aí eles vão falar: olha como somos pessoas melhores, porque antes eu ouvia essas músicas, rock, sertanejo de povão, agora a gente, né, antes a gente tomava cerveja, agora a gente toma vinho, a gente agora é mais maduro, a gente é mais nobre. Não tem nada de errado com isso, porque normalmente o casal ele se engrandece, e que bom que eles estão conhecendo novas músicas, estão tomando outras coisas. Peraí. Eu não vou citar nomes para não ser deselegante. Okay. Mas eu conheço gente que é de acordo com o relacionamento. Então, estou namorando. Sei lá, isso tanto. Estou aqui, homem e mulher, tá? Meu namorado é flamenguista. Vai ser flamenguista. Minha namorada adora viajar. Ele só viaja. Vai vivendo de acordo. Até que ponto também, isso aí a gente precisa tomar cuidado. Até que ponto você está vivendo só para o outro e deixando de ter as suas vontades também, né, Matheus? É isso. Eu ia chegar nesse ponto. Porque assim, esse exemplo que eu estou dando do João e da Maria é um exemplo que é ruim para os dois. Por quê? Porque o João deixou de ser quem ele é, ele não ouve mais rock, e a Maria deixou de ser quem ela é, porque ela não ouve mais sertanejo, para eles se tornarem alguém que ouve outras coisas. Enquanto eles estão felizes, ótimo. Qual que é o preço que o amor romântico cobra? O dia que o João ficar com vontade ou saudade de ouvir rock, ele vai se sentir culpado. Porque rock é de uma época que ele era uma pessoa menor, uma pessoa apequenada. Então ele vai reprimir algo dele mesmo. Ele não vai se permitir ser quem ele é. E a mesma coisa com a Maria. Porque eles vão se anular. Em nome de quê? De estar numa relação. Porque quando estamos numa relação, a gente é completo, etc. Na ânsia, na sede de estar numa relação,
existe isso que você está falando, que é onde um dos lados se anula muito rapidamente. Então, o João ouve rock, a Maria ouve sertanejo. Essa pessoa mais fragilizada emocionalmente, que tem mais necessidade de estar numa relação, ela abre mão muito rapidamente daquilo que ela é e cola no outro. Eles não constroem esse terceiro patamar. Então é como se fosse assim, a Maria deixou de ouvir o sertanejo e começou a ouvir rock com o João. Ou o João deixa de ouvir rock e começa a ouvir o sertanejo com a Maria. E aí vira uma fagocitose, onde a personalidade de um, mesmo sem querer, a pessoa não faz de maldade, mas é meio que natural, vai englobando, né? Vai fagocitando, vai engolindo o outro. Em algum momento, isso pode até ser gostoso, interessante. Tipo, olha só, a pessoa tem os mesmos amigos que eu, os mesmos interesses que eu, ela me acompanha, ela é parceira, mas chega num ponto que a outra pessoa se anulou demais, ela já não sabe quem ela é. E a pessoa que não abriu mão de quem ela é, vai achar o parceiro ou a parceira muito desinteressante. Fala, gente, ela não me traz nada de novo, ela não me apresenta o contraditório, é quase como se ela estivesse se relacionando com ela mesma. É nesse momento que a relação entra em crise. Não sei se deu pra... Você explicou, exemplificou bem legal sim pra gente. A gente está chegando na nossa reta final. Tá vendo como é que passa rápido? Mas eu tenho Pois é, duas questões que eu quero levantar com você ainda antes da gente ir embora. claro. Uma é que a gente citou aqui, é o ciúme. O ciúme ele está muito também ligado aí ao amor romântico, né? Porque se eu vivo só para você e vice-versa. É, é, é que o amor Como é que romântico. Como é que o ciúme, fala? desculpa? Como é Pode que falar. ele segue sendo tão prejudicial? E o que você pensa realmente sobre o ciúme dentro da relação? É que o amor romântico ele vai falar de posse e exclusividade. Né? Tanto que quando o homem casa, até alguns anos atrás, era só a mulher que colocava o sobrenome do marido, e eu brinco que é como se estivesse passando um bem para o seu nome. Né? Posse, exclusividade. Então, se algo é meu, não é de mais ninguém. Né? Então, e a gente não deveria ser ou achar que a gente é de ninguém, porque a gente malemar é da gente mesmo. Né? Quando a gente consegue tomar conta da própria vida é ótimo, mas nem todo mundo, aliás, a maioria das pessoas não consegue. Se nem eu sou dono do meu nariz, imagina se eu vou acabar tendo que tomar conta dos outros, né? Ou outra deixar outra pessoa tomar conta de mim. E o ciúme vem falar disso. O ciúme vem falar desse entendimento de algo que é meu e que existe outra pessoa mexendo. Eu li até um livro recentemente falando sobre ciúme, e veio ao encontro daquilo tudo que eu já tinha lido em outros lugares, que diz assim, ciúme nunca é bom. Às vezes o pessoal fala, eu tenho um ciúme saudável. Não existe. Eu comparo o ciúme com tipo um resfriado, uma gripe. Não é saúde. Você está doente? Às vezes é uma gripe fraca, não vai causar tantos danos, mas não é sinal de saúde. Às vezes é uma gripe, um resfriado muito forte e me joga na cama. Ok? O ciúme vai nessa linha. Né? Então não existe um limite bom de ciúme, não existe um limite interessante. O ciúme não é o tempero, a pimenta da relação. Se algum casal diz isso, esse casal tem alguns entendimentos meio tortos, né, sobre o que é uma relação saudável, mas o ciúme sempre vai indicar uma insegurança, uma baixa autoestima, um medo de um abandono, esse abandono porque eu não posso estar sozinho, e às vezes em níveis muito elevados. Então existe um ciúme normal, que a gente pode falar que é um aceitável, né? Não que ele seja saudável, não que seja natural, que tenha que ter. Mas o que a gente normaliza é que o autor desse livro que eu li, ele vai dizer assim, são eventos pontuais de situações reais. Olha, eu vi como aquela outra pessoa estava tratando você e como é que você estava correspondendo na festa de aniversário do fulano. Veja, eu estou pontuando algo que eu não gostei de um dia específico, de uma situação concreta. Agora, existe ciúmes mais delirantes. Né? A gente vê memes na internet, mas que eu também já vi em situações reais, da pessoa sonhar que estava sendo traída, acordar e brigar com a pessoa como se a outra pessoa tivesse sido infiel. Né? E aí isso vai escalando para lugares que não deveriam. Né? Se esse ciúme que a gente está chamando de normal já é ruim, quanto mais fantasioso ou fictício ou ilusório, mais perigoso é, porque aponta para uma maior insegurança, para uma maior posse, para um maior medo de abandono, o que aprisiona e torna refém o outro lado.
Então, Matheus, mas oi. esses exemplos aí que você citou agora, finalizando aí esses exemplos, Ah, né? A posse, ficar tomando conta do outro, eu conheço pessoas, eu acho um horror isso. Eu acho que você tem que respeitar a individualidade do outro. É princípio para qualquer bom relacionamento. Nem sei se é um conselho ou uma dica, mas eu acredito muito nisso. Eu deixar você ter a senha da minha rede social, você responder na minha rede social. Olha, às vezes você não tem nem noção. A pessoa que faz isso, ela tem noção do quão prejudicial ela está sendo dentro, o quão tóxica ela está sendo dentro da relação, Matheus? é que existem duas situações aí, Fábio. Porque, assim, todo relacionamento saudável, toda relação saudável, ela tem que ter, de saída, além do respeito, confiança. Uma relação que não haja confiança é uma relação aleijada, está faltando um pedaço. Qual é o. Há de fato, existe de fato um problema em ter a senha do celular, ou a senha da rede social, ou responder mensagem? Nesse episódio, não tem problema nenhum. Onde que reside o problema? Um dos lados querer. Eu quero saber da sua senha, eu quero poder atender o seu telefone. Quando a pessoa tem essa iniciativa, não é nem um sinal ruim, é um sinal péssimo. Porque assim, eu tenho uma parceira, ou um parceiro, enfim. A gente vive numa boa, ninguém nunca desconfiou de nada, a confiança é plena. Aí toco o meu celular, ou alguém me manda uma mensagem. Aí a pessoa fala, amor, tá chegando uma mensagem aqui pra você. Se eu falo, olha aí, vê quem que é, responde pra mim. Tá bloqueado. A senha é tal, entra aí. Qual que é o mal nisso? Eu tenho tanta confiança que não tem o menor problema, que eu deleguei, eu passei. E o que é curioso, que quando essa confiança é tamanha, a pessoa que recebeu a senha, ela nem memoriza, ela nem vai lembrar depois de novo, porque ela também não tem curiosidade para ficar fuçando. Então, o problema não é ter ou não a senha, ter ou não acesso. O problema é eu querer ter vontade, é eu ficar curioso, eu sentir que a pessoa me ama menos se eu não tiver acesso às redes sociais dela, por exemplo. Esse é o grande problema. Não sei se deu para diferenciar as duas situações. Perfeitamente. Para fechar, Matheus, se possível, vamos lá, eu acho que você vai. Você já deu várias dicas para a gente, mas que conselhos você poderia, dois, três, para quem está em busca de um relacionamento amoroso, mas saudável? Eu acho que o primeiro é sair do amor romântico. É isso? É um bom caminho. Não que o amor romântico seja ruim, mas entender que ele não é o único caminho. Ele não é a via única que, se eu não seguir esses passos, eu vou ser infeliz. Não, eu posso ser feliz de outras maneiras. Né? Aí eu fui conhecer as outras maneiras e descobri que é o amor romântico mesmo. Tudo bem, ok, vamos lá. É se permitir a pluralidade. Mas eu acho que antes de pensar sobre o amor romântico ou não, é saber assim, quais ferramentas eu carrego na minha bagagem, na minha mochila. Que tipo de pessoa eu sou? Antes de procurar uma parceira ou um parceiro que seja descontraído, fiel, amoroso, carinhoso, o que que eu sou? Eu sou fiel, eu sou carinhoso, eu sou descontraído, eu tenho. O que que eu tenho para oferecer? O quão interessante eu sou, né? Porque eu escuto muitas pessoas querendo se apaixonar, mas não sendo pessoas apaixonantes, onde ninguém tem interesse. Nesse processo, vai parecer meio jargão, mas se é jargão é porque tem a razão de ser. Eu digo processo terapêutico, que é um processo de autoconhecimento. Né? E é curioso porque as pessoas acham que autoconhecimento é assim, eu vou me conhecer para eu gostar de mim. Não, a gente se conhece para a gente saber qual parte da gente a gente não gosta. Eu tenho esses defeitos e é difícil mexer com eles. Então, a gente não gosta de tudo de outras pessoas, a gente não gosta de tudo dos nossos pais, dos nossos amigos. Como é que a gente vai gostar de tudo da gente? Mas a gente precisa se conhecer, saber quais são os nossos gatilhos, quais são esse mecanismo do dedo podre, qual é a bagagem, qual é o modelo que eu venho para saber o quanto que eu quero mexer nesse modelo ou não. É tipo pegar um mapa. Eu vou viajar por um lugar que eu não conheço. A gente entra no carro e vai? Não. Deixa eu ver o mapa. Deixa eu ver mais ou menos o roteiro, quanto tempo de viagem. A gente não sai para viajar. Então, antes de procurar esse par romântico, faça esse check-up emocional. Quem eu sou, o que, que eu quero, de onde que eu venho, para onde que eu quero ir, quais ferramentas eu tenho para conseguir
chegar nesses lugares? Se eu não tenho as ferramentas necessárias, como que eu adquiro? Pronto, Mateus, estou com tudo pronto, aí eu vou para a viagem. eu vou te agradecer. Eu tenho 15 segundos Perfeito. que esse nosso amigo está me dizendo aqui. Eu queria te agradecer muito, Eu muito agradeço o obrigado. convite, Fábio. Que a gente possa se encontrar mais vezes. Tá bom? Imagine, Vai fechar, vai cair. precisando, sempre